Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Agora já com a numeração dos tópicos aí devidamente corrigida, aproveitei esse intervalo aí para fazer a correção de todos os slides. Depois eu vou mandando. Vocês viram que eu saí mandando aos poucos, né? Porque esses arquivos eles estão pesados, porque com essas figurinhas aí acaba que fica pesadão. Aí eu tenho que tirar as figuras ou então fazer divisão aí dos arquivos em pedaços para poder mandar para vocês. Mas eu vou mandando e depois eu posso até mandar de novo, né? Com a numeração certa, que estava a numeração errada. A Elisa viu aí direitinho. Obrigado mais uma vez por ter avisado. Bom, então, estava falando sobre a questão da eugenia, né? Então, nessa época, nos anos 30, no mundo havia esse movimento, né? Na verdade, não era um movimento tão novo assim, mas ele ganha mais força nos anos 30 do século passado, né? Esse movimento da eugenia começa nessa questão da discussão de uma pseudociência, né, de eugenia, com o inglês Francis Galton, que era primo do Charles Darwin, né, da famosa teoria da evolução, e ele tenta levar essa ideia da evolução para a questão das diferenças que existem entre as diferentes etnias, né, que se falava em diferentes raças. E isso acaba sendo usado, né, para se criar uma pseudociência, uma ciência de Araque, né, que tentava lá trazer as justificativas que fariam com que se pudesse colocar determinadas pessoas como mais aptas para a sobrevivência, né, ou com melhores características do que outras. É uma forma só de perpetuar e de se fundamentar com argumentos pseudocientíficos, né, as diferenças e os preconceitos, principalmente os preconceitos existentes contra negros, latino-americanos e asiáticos, né? Era então uma teoria lá dos europeus. E o primeiro país, né, que vai implantar essa questão da eugenia, justamente são os Estados Unidos, né? Que vão fundamentar a sua segregação racial secular por meio dessas ideias aí da eugenia. Aqui no Brasil essa questão também chega, né, ali no começo do século XX, e ela vai ganhar mais força nos anos 30. Né? E isso vai ter mais força justamente em algumas áreas, né? Como, por exemplo, a medicina e também na área da educação. Então, há vários movimentos aqui no Brasil nessa época para que se implante, né, como a gente viu agora, antes do intervalo, na própria Constituição, a menção expressa a questão de se implantar o sistema de educação eugênica no Brasil, o que seria um absurdo, né? E esse modelo, então, é mais absurdo ainda se levando em consideração que essa foi uma teoria criada, né, que era uma ciência de Araque, para fundamentar uma suposta superioridade dos europeus sobre nós latino-americanos. E nós latino-americanos usando essa mesma teoria para fundamentar uma suposta superioridade dos brancos brasileiros sobre os negros, os indígenas e dos sulistas sobre nós nordestinos. Era toda essa bagunça que entrava aí nessa ideia de eugenia, na busca por uma raça pura. E aqui no Brasil se criou, né, duas vertentes aí dessa questão da eugenia. Uma que era mais lá famosa no sul do país, né, que tratava de uma questão de uma suposta proximidade do pessoal do sul do país com os europeus, né, com aquela ideia da ascendência italiana, alemã, ucraniana e assim por diante. Então, na visão deles, né, essas pessoas, né, brancas, que eram descendentes dos europeus, né, que tinham vindo para cá pela imigração, que tinha sido inclusive incentivada pelo próprio governo brasileiro para embranquecer a sociedade brasileira, né, isso aconteceu no Império. Então, essa parcela da população branca lá do Sul e do Sudeste dizia que o modelo, né, de raça pura do Brasil deveria ser esse modelo em que o brasileiro ficaria mais próximo do europeu e a sociedade seria cada vez mais embranquiçada, né, pela própria miscigenação, porque na visão deles, né, os genes e as outras características dos brancos iriam com o tempo suplantar as características dos negros, dos indígenas e dos outros mestiços. Já que no Nordeste a visão era diferente.
era de que o povo nordestino, né, o povo brasileiro e o nordestino, eram a cara, né, do nosso país e representariam uma suposta raça pura, em que haveria aqui, pela miscigenação, essa construção dessa raça pura, em que se pegariam, né, os principais elementos do povo brasileiro, das principais raças que formaram o povo brasileiro. Mas até nessa ideia, que parece ser positiva e parece até ser singela, havia um preconceito muito forte. Porque como é que essa suposta raça pura brasileira aqui do Nordeste seria formada? Pegando as principais características dos três principais povos. Então, do povo branco, né, a sua nobreza, a sua cor, né? E, claro, toda a sua origem lá europeia. Dos índios, a sua indolência, ou seja, a sua preguiça, né? Porque, historicamente, se vê os índios como preguiçosos, não só no Brasil, mas em toda a América. E dos negros viria a malandragem. Só que a malandragem que a gente tem aqui, né, no Nordeste, também é aquela visão que, por exemplo, o paulista tem, né? Não é a visão do malandro do Rio de Janeiro, que é vista até de uma maneira, de certa maneira, positiva. Aqui não, a visão do malandro é daquela pessoa que, né, também tem um quê de querer passar a perna nos outros, de querer passar pequenos golpes. Então, essa seria a visão que formaria o caráter do povo brasileiro, que é outra visão altamente pejorativa, porque só quem trazia aspectos positivos aqui era o branco, né? O negro e o índio jamais traria aspectos positivos, né, nessa miscigenação. Então, essa era a ideia de eugenia, claro, uma falsa ciência e que fundamentava todos os regimes que eram caracterizadamente fascistas, né, caracteristicamente fascistas. E aqui também, né, tivemos o nosso fascismo à brasileira. Então, lá na Itália, o Mussolini trouxe essa ideia para lá, do fascismo. Na Alemanha, o Hitler traz aquela ideia do nazismo, da suposta raça ariana, né, que era um mito que nunca existiu. E aqui no Brasil se traz essa ideia da eugenia também, da busca de uma raça pura, né, e de limpeza étnica, limpeza racial, que acabariam aparecendo. Isso tudo vai ser aí o pano de fundo que vai levar ao golpe, né, que vai ser dado em 37, em que o Getúlio vai criar um novo Estado, de novo, né, o Estado Novo, que aí vai ser em 37 que o Getúlio vai fechar o regime. Isso vai acontecer, politicamente falando, por conta do chamado Plano Cohen, né, que foi ali, que foi, né, denunciado em 37. E o Plano Cohen, né, ele não passou de uma gigantesca fake news. Na época não se tinha esse nome, lógico. Fake news é um nome que aparece no século XXI. Não passa de uma mentira cabeluda, né, falando no bom popular, no português bem falado, né? Era uma mentira sem pé nem cabeça, era uma mentira cabeluda, era um boato, né, que foi criado pelos integralistas, né, que eram chamados galinhas verdes. E aí o Plínio Salgado e o general, né, o oficial do Exército, Olímpio Mourão Filho, que na época ele era capitão, criaram esse suposto plano de invasão comunista do Brasil. Olha aí o fantasma do comunismo, né? Era um suposto plano de invasão comunista, de uma revolução comunista em que o Getúlio Vargas seria assassinado, né, para que se implantasse a ditadura do proletariado, ou seja, para que se fosse implantada uma suposta União Soviética aqui no Brasil. Claro que isso era uma mentira, né, como depois eles próprios, no final do golpe, vão confirmar em 45, que foi um plano extremamente mentiroso, não tinha nada de verdadeiro, até porque havia a intentona comunista em 35, e os principais líderes do Partido Comunista Brasileiro já tinham sido presos, mortos ou mandados para exílio. Então, já não havia mais lideranças aqui comunistas que pudessem, né, encabeçar um golpe dessa magnitude, longe disso. Então, Getúlio Vargas, com essa suposta ameaça comunista, vai ali dar o golpe, né, implantar um novo modelo de Estado, o Estado Novo. Thelma, eu gostei aí do novo aluno que eu estou vendo aí do seu lado, viu? Bonitão. Bonitão. Bom. É porque quando eu chego de viagem fica tudo doido aqui, me deixa quase na aula. Achei maravilhoso aí, ótimo. Cachorros são lindos. Ó, então, voltando aqui, né? Então a gente teve o plano Cohen, né? E aí por esse suposto plano, né, nós tivemos a implantação do golpe, né? Foi a desculpa perfeita que o Getúlio queria para fechar o sistema
e implantar um novo regime. Agora, uma ditadura sem máscaras, né? Sem amarras. Agora ele podia ser o ditador que ele tanto quis ser. Porque o Getúlio, em alguns discursos, em algumas entrevistas nas rádios da época, já dava a entender que ele não era muito a favor dessa história de democracia, não. Pelo menos nessa época aí ele não era a favor. Então, o Getúlio, né, leva adiante essa sua ideia, né, de implantar um governo totalitário e, finalmente, em 37 vem esse modelo. Então, essa Constituição 34, né, concluindo essa parte aí, ela não teve muito tempo, né, para ser implantada. Então, não deu para a gente perceber que isso realmente trouxe mudanças para a sociedade brasileira, né? O quanto que essa Constituição trouxe mudanças também para o próprio direito brasileiro, porque não houve tempo, né? Na verdade, ela foi ali implantada em 34, em 35 ela já começa a ser desobedecida sistematicamente pelo Getúlio Vargas, e em 37 ela é deixada, né, de lado, ela não teve nem decreto de suspensão de eficácia, simplesmente o Getúlio deu as costas para ela e não quis mais saber dessa Constituição. E aí ele viu a necessidade de criar uma nova Constituição, que vai ser a que a gente vai ver agora na sequência, que é a Constituição de 37. Mas antes de partir para a Constituição 37, deixa eu perguntar aqui para vocês, alguma dúvida? Está dando para entender direitinho aí tudo? Tá tudo bem aqui. Beleza. Antes de passar aí para a próxima Constituição, ok, Alice? Antes de passar para a próxima Constituição, deixa eu só fazer algumas indicações. Eu sempre estou dando aqui dicas de alguns livros, se vocês quiserem aprofundar a leitura sobre esses assuntos que eu estou falando aqui. Eu estou deixando aqueles textos de apoio, né, que são reportagens e tal, lá no sistema para vocês darem uma lida, mas se vocês quiserem e tiverem mais curiosidade, podem até ver esses outros livros. E já que a gente está falando, eu vou falar agora sobre autoritarismo e ditadura, nada melhor do que falar sobre isso agora, né? Então, tem esse livro aqui, ó, da Lilia Moritz Schwartz, que é sobre o autoritarismo brasileiro, né, em que ela faz aí uma análise geral, né, da história do Brasil sobre esses governos autoritários que vêm e vão, e o pensamento autoritarista, né, que sempre está permeando aí o Brasil e as instituições. Então, essa é uma indicação. Lá atrás tem outros 2 livros interessantes, né? Não sei se dá para ver daí, se não der, depois eu pego na volta para a terceira parte, para eu mostrar de pertinho. Como Funciona o Fascismo, que é aquele livro ali begezinho, né? Do Jason Stanley, mais atual do que nunca, já que o governo atual tem contornos claramente neofascistas, e Como as Democracias Morrem, né? Que também vai mostrando aí, nesse livro do Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, como tem surgido aí no século XXI esses governos que estão corroendo a democracia, como também tem acontecido agora, né? Então, o passado vai se repetindo aqui e muitas vezes como uma farsa, né? Como se diz lá na história. E outro livro, esse está mais pertinho aqui de mim, é esse, Holocausto Brasileiro. É um livro muito interessante, né? É da Daniela Arbex, que conta a história de um sanatório, né? De um hospital, né? Que era utilizado para... É um suposto manicômio, mas na verdade não era, né? Quem vai lendo o livro vai vendo que, na verdade, você tinha aqui uma suposta ideia, né? De que eram internadas pessoas loucas, mas não era, né? Era qualquer pessoa que fosse considerada, vamos dizer, subversiva, né? Que estivesse ali subvertendo a ordem. Então você via até, por exemplo, pessoas que, por exemplo, mulheres, meninas adolescentes rebeldes, né, que estavam lá, por exemplo, desobedecendo às ordens dos pais. Então, os pais não tinham o que fazer, mandavam elas para esse lugar, para esse sanatório, lá em Minas Gerais, em Barbacena. E mulheres que também se separavam dos maridos, já que não tinha divórcio, então, o que se fazia? Colocavam-se essas mulheres lá. Então, não eram só loucos, né? Os homossexuais, né? Gays, lésbicas, também eram colocados nesse mesmo lugar e eram todos misturados. Então esse livro conta essa história, né? E aí o Tiago acho que já está falando desse documentário aí também, né? Porque esse documentário tem no YouTube,
né? Depois foi feito o filme baseado nesse livro, né? Vale a pena também assistir o documentário que tem esse mesmo nome, o Holocausto Brasileiro. E aí é um cálculo, né, de milhares de pessoas que foram mortas, por isso o nome Holocausto, né, porque milhares de pessoas foram mortas aí durante 4 décadas ou 5 décadas de existência desse sanatório, né? Então, esse trabalho investigativo da Daniela Arbex foi premiado, né, recebeu prêmios aí nacionais de jornalismo, em que ela, né, dissecou bastante essa história. Então, vale a pena ler e vale a pena ver também o documentário. Ok, Tainá? Depois a gente se fala, tá? Então, não sei se é esse o documentário aí, Tiago, que você colocou, mas a gente está falando do tema, né? Então deve ser esse que você colocou aí, o documentário do livro. Deve ser esse do Holocausto Brasileiro. Isso, pronto, beleza. Eu ia indicar para vocês. Tem outros aqui que eu vou indicar também, vou colocar link depois, porque vale a pena. Eu assisti um agora domingo também, que tem a ver com esse assunto que eu vou falar agora. Enfim, eu vou falando aqui e vou dizendo para vocês as dicas. Bom, então, temos aí a Constituição de 37, né, que foi a chamada Constituição do Estado Novo, que foi a ditadura do Vargas. Como eu disse no começo da aula de hoje, o Vargas adorava dar o nome de tudo que ele fazia de novo, né? Então lá era Nova República e agora é o Estado Novo, né? Porque ele precisa renovar e essa renovação, que foi uma renovação para a ditadura, vai ser esse modelo que ele vai implantar, né? E fica então conhecido esse governo como Estado Novo. Nesse governo, o Getúlio Vargas fecha completamente o regime, né? Não vamos ter nenhuma eleição, como eu vou mostrar para vocês. Não vai haver eleição para nada no país. Todos os cargos políticos serão feitos por indicação, serão, né, escolhidos por indicação do próprio Getúlio Vargas ou de pessoas indicadas por ele. Então não tem eleição para nada. Por isso que não vai ter voto feminino, não vai ser necessário ter partido político, nada disso, né? Nessa época não vai ter nada. É o sonho, né, de todo fascista que foi implantado aí pelo Vargas. Então, a Constituição 37, ela foi escrita só por uma pessoa, o constituinte solitário. Olha ele aqui na foto. Francisco Campos. Esse foi o único escritor da Constituição de 37. O Getúlio Vargas, diferente do Dom Pedro I, não precisou de uma comissão de notáveis. Ele queria só um amigo dele que fizesse o que ele queria, e aí essa pessoa escolhida foi o Francisco Campos. O Francisco Campos era mais realista do que o rei, ou seja, ele chegava a ser mais fascista do que o próprio Getúlio Vargas. Isso vai ficar muito claro aqui nos textos, né, dos dispositivos dessa Constituição de 37, que foi, no texto original, essa foi a pior Constituição que o Brasil teve, né? Teve a de 67 e 69, né, que também foi ainda pior do que essa, mas no texto original essa foi a pior, porque essa já desde logo, né, não quis caminhar ao lado do lema da bandeira. Vai ter uma questão da bandeira aqui que eu vou falar daqui a pouco. Vai ter a ver com essa Constituição, sim. Então, temos aqui em 37, no texto original, né, o pior dos textos, o mais autoritário, vai ser esse aqui. O de 67 vai superar, mas não foi o texto original, né? Depois é que foram colocando alterações, mas esse aqui já começa desmascarando, né, o que o Getúlio Vargas queria, as suas reais intenções, que era realmente implantar um governo totalitário com contornos completamente fascistas, né, e de perseguição a opositores e tudo mais. Bom, essa Constituição, ela vai ter como previsão, né, pelo menos no papel, a existência dos 3 poderes, né? Mas vocês vão perceber que toda a ditadura ela vai mexer nessa estrutura de poderes, né? Não volta o poder moderador, claro, não vai ter mais poder moderador, mas vai ter uma forma aqui ainda pior, né, do que o poder moderador. Então vejam só como é que se organizava esses 3 poderes. Como está dizendo aí, havia 3 poderes, mas de fato só o executivo existia. Por que eu digo isso? Porque eu afirmo isso, né? Porque essa Constituição ela vai prever a seguinte estrutura para os poderes. Poder executivo, presidente sem vice, claro, né? Para que vice se você tem o Getúlio Vargas, né? Então, se a intenção não era ter eleições, se a intenção não era ter abertura política, para que ter, né, alguma abertura para ter um vice, para ter alguma iniciativa golpista? Não, né? Nada disso. Então, Getúlio Vargas governava sozinho, só ele, unicamente e exclusivamente ele. Era o único representante do executivo. Poder legislativo, tinha lá a previsão no papel, Câmara dos Deputados e Senado. Mas a primeira coisa que o Getúlio Vargas fez quando deu o golpe em 37 foi fechar o Congresso. E o Congresso ficou fechado de 37 até 45. Então não tinha Congresso.
Bom, e aí? Quem exercia o poder legislativo desse jeito? Câmara e Senado não podiam. Deputados e senadores não podiam. Aí o Francisco Campos teve a jogada genial. Genial do ponto de vista da maldade, né? Ele colocou uma terceira pessoa como responsável pelo poder legislativo. Quem era? O presidente. Então, o poder legislativo em 37 era composto por Câmara, Senado e presidente. Na falta da Câmara e do Senado, quem era o legislativo era o presidente. Né? E aí tínhamos o judiciário. Muito bem lá, né, com os órgãos que já tinham sido criados em 34, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e tal, Supremo Tribunal Federal, inclusive. Mas havia dispositivos na Constituição que previam que era possível que o Getúlio Vargas, o presidente, reformasse decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a última palavra do judiciário era do presidente. Então, na prática, quem era, né, que exercia os três poderes era Getúlio Vargas, né, que traz de volta aquela visão lá do Luís XIV, né, o Estado sou eu. O Estado era o Vargas. Né? Não tinha como você separar o Estado brasileiro em 37 do Getúlio Vargas, porque ele era tudo isso e muito mais. Né? O Getúlio Vargas, ele não fechou o Supremo, né? Ele manteve o Supremo funcionando, mas ele aposentava ministros que eram contra ele. Então, teve casos de ministros com 50 anos de idade aposentados e com mais de 70 que continuaram trabalhando. Por quê? Porque esses que tinham mais de 70 estavam a favor dele, os que tinham 50 e poucos anos eram contra. Então, eram aposentados para que ele colocasse mais gente lá, né, a seu favor. Ele aumentou o número de ministros, né, para que houvesse justamente uma maior possibilidade dele incluir lá no Supremo ministros favoráveis a ele, para que ele sempre ganhasse as votações. Mas mesmo que ele perdesse, não tinha problema, porque ele podia reformar lá as decisões. Então, era essa forma, né? Era um governo tipicamente autoritário. E ainda tinha, nessa época, né, a criação de um tribunal de exceção, que foi o TSN, o Tribunal de Segurança Nacional. Como eu disse antes do intervalo, em 35, o Getúlio Vargas criou a Lei de Segurança Nacional, né? Foi a primeira, não é a atual. Foi lá dos anos 30. E essa Lei de Segurança Nacional ela foi muito usada quando Getúlio deu o golpe, né? Para prender todos os seus opositores, porque era crime, né, contra a segurança nacional atentar contra a vida do presidente. E o Plano COI justamente previa isso lá na sua gigantesca mentira, né, de que havia um suposto plano para matar o Getúlio. Então, o Getúlio se utiliza dessa deixa para poder prender muita gente. E foi tanta gente presa no golpe, né, nos primeiros dias do golpe, que faltou cadeia para prender tanta gente. Então, teve que vir os navios que estavam lá em alto mar, do Brasil da Marinha, voltar para o Brasil, atracar nos portos para poder prender as pessoas no porão de cada navio. Era muita gente presa, né? E por conta dessa Lei de Segurança Nacional. E aí foi criado o Tribunal de Segurança Nacional, que era um tribunal de exceção para julgar os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. E, claro, num modelo desse de ditadura, né, não haveria outra punição, ou melhor, não haveria outra decisão que não a punição, né, dos supostos revoltosos. E o julgamento nesse tribunal era um julgamento completamente antidemocrático. Né? Então, muita gente reclama hoje, por exemplo, que a nossa justiça é lenta. Nesse tribunal, a justiça era super rápida. Mas a gente sempre diz isso. Justiça rápida, muitas vezes, não, na nossa história, não é sinônimo de justiça. É muito pelo contrário. Justiça rápida no Brasil, em muitos casos, é sinônimo de injustiça. Então, se a justiça lenta já traz injustiças, né, já traz problemas, a justiça rápida traz ainda mais. Né? E esse foi um caso. Né? Porque o julgamento deveria ser feito em 1 hora. Aí o advogado tinha lá direito, né, de defender os réus, e ele tinha 15 minutos. Só que hoje o advogado tem 15 minutos para defender cada réu. Naquela época, o advogado tinha 15 minutos para defender todos os réus. Fosse um réu, fossem 10 mil. E havia muitos casos em que o advogado era um advogado para defender milhares de pessoas. E ele tinha 15 minutos para defender todo mundo. Depois vinha a manifestação lá do promotor e, finalmente, a decisão do juiz. Claro, isso era rápido porque era um jogo de cartas marcadas. Né? Se a pessoa cometeu um crime contra a segurança nacional, o resultado seria punição. Né? Ia ser declarado culpado.
E aí a punição seria ali decidida, que poderia levar inclusive à morte, já que essa Constituição de 37 foi a primeira a garantir como regra a pena de morte no Brasil, né? Porque essas constituições a gente chama ditaduras de estados de exceção justamente por isso, porque elas acabam no papel colocando exceções, mas são tantas exceções que elas viram regra. Então aqui havia várias causas, né, que poderiam levar à pena de morte. Então, de tantas exceções, ela acabou virando regra. A mesma coisa com relação aos direitos e tudo mais, né, que eu vou aqui dar sequência. Mas então houve essa questão da Lei de Segurança Nacional e do TSN, né, do Tribunal de Segurança Nacional, e em 37, né, entre 37 e 45, esse tribunal, de fato, é o principal tribunal. O Supremo Tribunal Federal fica em segundo plano e o principal tribunal do Brasil vai acabar sendo, de fato, o Tribunal de Segurança Nacional. Aí, como eu disse, né, os direitos foram limitados apenas aos partidários de Vargas e foram garantidos os direitos aos trabalhadores. Então, aqui eram os dois pilares, né, para garantir esses direitos fundamentais. De um lado, o Vargas precisava de uma massa, né, de uma grande quantidade de pessoas que mantivesse ali a paz, a harmonia no seu governo e que não houvesse tantas rebeliões, tantas manifestações. Para isso, ele precisava garantir direitos aos trabalhadores, né? E foi isso que garantiu uma certa harmonia aí durante esse período de governo, né, que durou quase 8 anos. Então, o Getúlio vai ampliando os direitos trabalhistas na Constituição 37 e, nessa época, também surge em 43 a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, que até hoje, né, é o conjunto aí de normas de direito do trabalho que regem, né, as nossas relações. Então, o Getúlio vai ter, de um lado, essa manutenção e garantia de mais direitos. Mas, por outro lado, ele vai garantir o controle do Estado sobre essas pessoas. Porque, nessa época, para que se abrisse um sindicato, era preciso ter autorização do governo, né? E, para que houvesse o trabalho ali do sindicato, sempre tinha que ter uma liderança indicada pelo próprio governo, né? Não tinha como você escapar disso. Então, não tinha como ter um sindicato independente de trabalhadores. Isso era inadmissível nessa época. Então, de um lado, o Getúlio dava direitos, mas do outro, tirava a liberdade dos trabalhadores. E os outros direitos, que eu sempre falo aqui, liberdade, segurança, propriedade, esses ficam restritos a quem é a favor do governo. Quem é contra vai ter seríssimos problemas, né? E vão ser perseguidos por várias razões, principalmente porque serão colocados aí já como comunistas, né? Porque a ameaça do comunismo foi o principal ponto aí que foi levado para o golpe em 37. E havia, né, denúncias nas ditaduras, isso é muito comum, quando uma pessoa tem uma rixa com um vizinho, quando tem uma rixa com um conhecido e tal, acaba se aproveitando disso para jogar o Estado policial para cima, né, daquele seu inimigo ou daquele seu desafeto. E isso acontecia em todo o Brasil, né? Tem um exemplo aqui que eu sempre gosto de citar, daqui de Maceió, né? Porque havia a família Miranda, né? Ainda existe a família Miranda, né? Que era do Jaime Miranda, que depois vai virar um desaparecido político aqui da ditadura militar no Brasil. A família Miranda tinha um hotel ali na praia da Avenida, né? Que era a principal praia de Maceió, era o Hotel Atlântico. E a família Miranda, ela sempre teve uma pecha aqui em Maceió de ser considerada uma família comunista. E aí o pai do Jaime Miranda foi, né? Sem dúvida, o comunismo é a desculpa para tudo aqui no Brasil, né? E não só aqui, né? Você viu ontem lá o discurso dos republicanos falando disso, né? Uma ameaça comunista nos Estados Unidos, olha, nos Estados Unidos, veja só. Imagina aqui, né? Claro, são os fantasmas que se colocam aí para colocar medo nas pessoas, mas enquanto os fantasmas do comunismo não assustam ninguém, né? Os reais aí defensores da família tradicional brasileira estão mostrando sua cara, né? Como o caso da Flor de Lis, deputada, né? Que saiu a história dela aí escabrosa, que vocês já devem estar sabendo, né? É esse tipo de gente que diz aí que de um lado tem a ameaça do comunismo e do outro lado tem a salvação. Salvação por eles não vem, não. Vem outra coisa. Mas, enfim. Então, aqui, né? O senhor Miranda, né? Que era o dono do hotel, ele comprou um rádio. E na época os rádios eram do tamanho de um guarda-roupa, sei lá, né, de uma coisa gigante.
Então, não era um microsystem, não era um celular como a gente tem hoje, né, para ouvir música, né? Não era um iPad, né? Não era nenhum desses nossos, hoje, equipamentos tão tecnológicos e tão minúsculos. Então, chega lá o rádio, o senhor Miranda coloca o rádio no porão, né, que era no subsolo, na verdade, que era onde havia o refeitório, né, a sala lá para que os hóspedes pudessem comer. E aí os vizinhos, né, vendo aquela chegada daquele rádio, que era um rádio que só recebia, né, as ondas de rádio, e aí ele não transmitia, não era um rádio transmissor, era só um rádio receptor. E aí os vizinhos que já diziam, né, que a família Miranda era comunista, ligam para o DOPS, né, que já existia, o Departamento de Ordem Política e Social já começa a existir nessa época, né, e aí denunciam, dizendo que o Miranda, né, tinha colocado no hotel um radiotransmissor para poder fazer transmissões direto para Moscou, na União Soviética. E aí então o senhor Miranda vai receber no seu hotel a polícia política aqui de Maceió, vai ser levado para depor, né? Vai perder lá seu dia de trabalho e vai voltar para casa sem que tenha acontecido nada, lógico, porque o rádio não tinha essa missão aí de fazer transmissões para a Rússia, né? Para a União Soviética. Mas era assim, né? Então, se você tem um desafeto, se você é desafeto de alguém, né? Ou se alguém não gosta muito de você, na ditadura provavelmente você vai ser vítima desse tipo de denúncia vazia, né? Só para lhe incomodar. Ô, professor, uma dúvida aí. Só uma pergunta sobre essa história. É aquele hotel que fica abandonado ainda ali na avenida, é? Esse mesmo. É tão interessante essa história que até hoje é conhecido como o Hotel dos Comunistas. Exatamente. Pronto, bem lembrado, é isso mesmo. Até hoje é o Hotel dos Comunistas. Marcou, né? Exatamente. E era uma coisa tão assim, triste para eles, né? Mas interessante para a história, que contam, né, as pessoas da época, que quando eles estavam andando lá na Rua do Comércio, né, lá no comércio, ali próximo do hotel, as pessoas atravessavam para o outro lado da rua, porque eu não quero cruzar com um comunista, eu não quero chegar perto de um comunista. Achavam que era uma doença contagiosa. Então, veja, né, o fantasma incomodava tanto, né? Enquanto isso, outras coisas, outros problemas não incomodam tanto os brasileiros, né? Esses cidadãos de bem. Mas bem lembrado. Professor, ele ficou fechado desde essa época, foi? Não. Ele vai durar até acho que os anos 70, né? Porque houve uma mudança ali, a Praia da Avenida foi deixando aos poucos de ser, vamos dizer, o lugar mais badalado de Maceió, né? Quando surgiram lá Ponta Verde, Pajuçara. Eu não lembro muito, não sei muito, porque eu não sou alagoano, né? Eu não sou de Maceió. Mas pelo que eu sei aqui da história, acho que até os anos 70, 80 ele continuou funcionando, mas aí depois houve ali, né? Foi desvalorizando aquela região, a família Miranda não conseguiu manter o hotel por mais tempo e aí acabou que o hotel fechou mesmo. Não só ele, né? Mas outros, porque tinha um hotel grande que hoje é o prédio da Justiça do Trabalho, né? Era outro hotel muito grande que tinha ali na Praia da Avenida e ele depois fechou e aí depois foi adquirido pela Justiça Federal, né? E hoje é o prédio lá da Justiça do Trabalho, do TRT-19. Tem alguns prédios ali da época, né? Que foram hotéis e foram outros locais interessantes. Hoje só sobrou ali bem conservado mesmo o prédio do Museu Tel Brandão, né? E mesmo assim aconteceu um acidente agora já na pandemia, né? Mas só foi no telhado. Mas aí é um dos prédios que está mais conservado ali. Questão histórica, né? Ali do bairro do Jaraguá. Então, voltando para essa questão aqui desse fantasma do comunismo, né? Tinha essa questão aí que eu falei, né? Dessas denúncias e tal. Tinha outra coisa também importante aqui, interessante, que precisa ser falada, que foi a questão do nacionalismo, né? Porque todo sistema fascista ou nazista ele exalta o nacionalismo, mas aquele nacionalismo exacerbado, exagerado, né? E nessa época se chegou a um nacionalismo exagerado aqui no Brasil, ao ponto de se colocar na Constituição uma determinação que foi a seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. O Tiago, acho que ele já até lembrou, e aí deixa eu só deixar mais claro isso. O artigo 2º dessa Constituição previu o seguinte: a bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas.
a lei regulará o uso dos símbolos nacionais. O Francisco Campos, como eu disse a vocês, ele era mais realista do que o rei, era mais fascista do que o Vargas, e ele chegou ao ponto de proibir em todo o território brasileiro que houvesse outras bandeiras que não fosse a bandeira brasileira. A isso eu me refiro às bandeiras que nós temos nos estados e nos municípios, né? Estou aqui em Maceió, alguns de vocês não estão aqui em Maceió, mas eu estou aqui, né? Então vou falar de Maceió. Então Maceió é a capital de Alagoas. Tem, então, a bandeira do estado de Alagoas, que é aquela bandeira lá tricolor, né? Com as cores vermelha, branca e azul, que tem até uma inspiração na bandeira francesa, né? As 3 cores da bandeira de Alagoas. E tem a bandeira de Maceió, que é diferente, né? Tem verde também, tem azul, tem um vermelhinho lá, um amarelo. Então, são 2 bandeiras que tem aqui em Maceió, a bandeira de Alagoas e a bandeira de Maceió. Para quem está no interior aqui do estado de Alagoas, tem a bandeira da sua cidade, né? Além, claro, da bandeira do estado de Alagoas. E cada estado brasileiro tem a sua história, tem as suas tradições, tem o seu hino, né? Aqui em Alagoas, infelizmente, não se valoriza tanto isso, né? E pouca gente do estado de Alagoas sabe do hino de Alagoas. Eu sou pernambucano, né? E a gente de Pernambuco dá muito valor à nossa história e aos nossos símbolos. A nossa querida bandeira, né? Aí vou acabar causando discórdia, mas para mim a mais bonita de todas, inclusive mais bonita do que a bandeira brasileira, a bandeira de Pernambuco, né? O nosso hino, Pernambuco imortal, imortal, né? Entre outras estrofes, né? Não vou me alongar nisso, mas a gente tem toda a nossa tradição, né? Os brasões e tudo mais. Todo estado brasileiro tem isso, né? Só que em alguns estados o sentimento, né, de pertencimento ao estado é maior do que em outros. Alagoas, infelizmente, não conhece tanto da sua história, né? Alagoas é um estado tão desigual que nem valoriza a sua própria história. Tem tantas histórias interessantes sobre Alagoas, né? Inclusive aquela da Estátua da Liberdade, que pouca gente sabe, né? Aquela réplica da Estátua da Liberdade não é réplica, né? É uma versão menor, miniatura da estátua principal que está lá em Nova York, né? Então aquela estátua que está lá, mal conservada, lá no Jaraguá, é uma estátua que tem uma história muito grande, né? E faz parte dessa história aí da influência francesa, né? E de outras questões que aparecem aqui no estado de Alagoas, né? Recife é linda, Garanhuns, minha cidade, linda também, mas Maceió também é, né? Então, essa valorização das nossas cidades, da nossa cultura, da nossa tradição é interessante. Mas nessa época isso foi proibido. Então imagina, você não podia ter a bandeira do seu estado, você não podia ter a bandeira da sua cidade, você não podia cantar o hino do seu estado, você não podia valorizar a sua própria cultura. Você podia ser preso por isso, inclusive, né? Então, é uma coisa que hoje é tão normal, tão tranquila, mas naquela época era criminalizada. E houve, né, a cerimônia em 37 de queima das bandeiras. Todas as bandeiras dos estados foram levadas lá para o Rio de Janeiro, né? As bandeiras, foi um símbolo, claro, né? Então, todas as bandeiras foram queimadas numa cerimônia no dia da bandeira, né? E aí o Francisco Campos faz um discurso na rádio dizendo que a partir de agora a única bandeira é a brasileira. Então, uma besteirada terrível, né? Que não levava a nada. Os símbolos estaduais eles existem aqui por várias razões, né? Porque já no caso de Pernambuco, né, capitania, depois província, então já começa essa tradição, e depois os símbolos estaduais eles vão apenas sendo incorporados nas constituições, né? Foi uma pergunta aqui da Alice, né? E o hino só ouvia na escola, né? Eu nem sei, como eu não estudei aqui em Maceió, nem sei se tocava o hino de Maceió na escola, né? Lá no meu colégio tocava o hino brasileiro, o hino de Pernambuco e o hino do colégio, né? Mas não tocava o hino da cidade, eu só ouvi o hino da cidade no dia da emancipação política da minha cidade, Garanhuns. Já eu volto, essa conversa tá boa. Já eu volto para terminar, né? Para a gente chegar na última parte aí. Me aguardem.